Quero que você vá para casa de cabeça erguida, com uma mola nos pés, sem ouvir as mentiras de Satanás e sabendo que você é um precioso filho de Deus. Ele te ama, Deus não está bravo com você. E se eu fosse você, me olharia no espelho 10 vezes por dia, apontaria o dedo para mim mesmo e diria: Deus não está bravo com você. Nesta manhã quero falar com você sobre a cura para os inseguros. Porque nós temos uma epidemia de pessoas inseguras no mundo de hoje, que estão usando máscaras, estão assumindo personalidades falsas, tentando fazer coisas que não querem fazer, que não estão preparadas, que não foram dotadas para fazer, tentando ser como alguém que acham que deveriam ser iguais, sendo machucadas e feridas porque nem todo mundo as aplaude o tempo todo. Eu posso te dizer, Jesus morreu para nos trazer segurança. Nós podemos ser seguros nele. Podemos saber que mesmo que outra pessoa possa nos rejeitar, Deus nunca nos rejeita. Ele nunca nos rejeita. Nós somos aceitáveis no amado, de acordo com Efésios 2:6. Então, se você se pergunta se Deus te aceita ou não, não somos aceitos com base nas nossas boas obras, mas você é aceito através da sua fé em Jesus Cristo. Romanos 14:17. Hoje quero falar muito sobre justiça. O que significa? A justiça que nos é dada por Deus através da fé em Jesus Cristo. É a coisa mais incrível. Afinal, o reino de Deus não é uma questão de ter comida e bebida que se gosta, mas sim a justiça, aquele estado que torna um homem uma pessoa aceitável para Deus, e paz no coração e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, este reino qual Deus está nos oferecendo para viver, que por sinal é um reino invisível, mas ainda assim é um reino, e ele é o rei deste reino. Não é sobre conseguirmos tudo o que queremos. Esta escritura se refere a ele como comida e bebida, mas vou ampliar isso um pouco e apenas dizer que, embora Deus queira nos abençoar, ele não nos chamou para um relacionamento com ele apenas para nos dar tudo o que queremos. E muitas vezes estamos pedindo coisas que absolutamente seriam as piores coisas para nós e nem sabemos. Questionamos por que não estamos recebendo, mas temos que agradecer a Deus por ele ser sábio bastante para nos dar apenas aquilo que ele quer que tenhamos e não tudo o que nós exigimos. Você se lembra do filho pródigo? Ele pediu a sua herança e o pai entregou a ele. E na verdade, ao longo do caminho foi até uma bênção, mas depois ele descobriu que aquilo realmente não era o que ele precisava ou o que ele queria, porque ele desperdiçou tudo. Ele queria a sua herança, mas não tinha maturidade para saber como lidar. E então há várias coisas que Deus tem, digamos, esperando por você e por mim. Coisas que foram compradas e pagas por Cristo. Pode ser uma posição mais alta na sua empresa. Pode ser a capacidade de exercer o seu dom ou talento em um nível mais amplo. Pode ser várias coisas, pode até ser bênçãos financeiras para você, pode ser uma posição de poder para você. Deus, ele quer que tenhamos o melhor dos melhores. Nós somos os seus filhos e ele quer que nós tenhamos o melhor. Porque ele daria as melhores coisas para os ímpios, enquanto nós rastejamos na sujeira, comendo as sobras. Alguns acham que talvez esta seria uma boa ideia, mas você não tem certeza. Bem... Acho que é porque por tanto tempo achamos que nós não merecemos nada e que servir a Deus é fazer tudo sem ter nada. Então estou aqui para te dizer, Deus quer que você seja abençoado, mas ele quer outra coisa, que é ainda mais importante. E precisamos ter essas outras coisas antes mesmo de receber todas as chamadas bênçãos naturais ou materiais. Então o reino de Deus não é sobre eu conseguir tudo o que eu quero. Não se trata de roupas de marcas, dirigir o carro do ano, morar numa grande casa, ter a posição certa, os amigos certos. O reino de Deus o maior benefício do reino é a justiça, sabendo quem você é em Cristo, ter paz consigo mesmo, não sair por aí debaixo de condenação o tempo todo. Deus não está bravo comigo,
Ele me ama, mesmo sendo eu um patife às vezes. Eu fui perdoado, completamente perdoado. Cada dia é um novo começo. A misericórdia dele se renova a cada manhã e eu gosto de mim mesmo. Ter paz e alegria, justiça, paz e alegria. Nós podemos dizer que as coisas são como benefícios do reino, mas o reino não são coisas. O reino é saber quem você é em Cristo, tendo a paz que excede o entendimento, tendo a paz de não ter uma consciência culpada e uma alegria indescritível, desfrutando a sua vida cotidiana. Jesus disse que ele veio para que nós possamos ter e desfrutar nossas vidas e a ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Então, depois de passar por muitos anos como uma cristã, sabe, eu recebi Cristo quando eu tinha 9 anos. Então, eu nasci de novo há muito tempo, mas eu passei muitos anos sem nem mesmo saber ou entender o que havia acontecido comigo. Eu fui à igreja com alguns parentes que estávamos visitando. E eu fui querendo ser salvo. E o pastor não fez o apelo naquela noite e eu fiquei tão desapontada. Mas eu tinha 2 dos meus primos que estavam comigo e eu os agarrei pela mão e disse: vamos lá na frente ser salvos. Eu meio que fico rindo disso porque eu já dizia às pessoas o que fazer desde que eu era criança. E eu fui até o pastor com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu disse: você pode salvar-me? E então eu recebi a Cristo, eu tive uma purificação da minha alma, sem saber de nada. No dia seguinte, trapacei num jogo de esconde-esconde, pensei que havia perdido minha salvação. E é uma história engraçada, mas não é isso que acontece conosco muitas vezes. Sabe, nós começamos com Cristo e então fazemos algo de errado e pensamos: eu perdi. Então nós achamos que precisamos nos recomprometer, rededicar, refazer tudo de novo e sermos salvos novamente. E, na verdade, mesmo que você tenha nascido de novo, vai cometer erros, vai trapacear em um jogo de esconde-esconde, por assim dizer, de vez em quando. Porque, embora estejamos mortos para o pecado, esta nova parte de nós, nascida de novo, ela não quer absolutamente nada com o pecado. Romanos diz que estamos mortos para o pecado, não é o pecado que está morto. O pecado está vivo e ativo no planeta Terra. E ali o diabo, quando eu era uma criança de 9 anos e estava com a minha cabeça encostada na parede da casa da minha avó, e meus primos estavam se escondendo, e aquele velho diabo me tentou espiar. E claro, como eu não sabia nada sobre resistir à tentação, eu espiei, então achei que havia perdido minha salvação. E a partir daí, até os meus 20 anos de idade, é incrível como o diabo pode mentir para nós e roubar de nós coisas que realmente não perdemos, mas que se acreditamos que perdemos, então se torna a nossa realidade. Me pergunto quantas pessoas sentadas aqui, quantas assistindo pela TV, que talvez antes você tinha um relacionamento com Deus e então você cometeu algum tipo de erro grande, o diabo disse: é isso, Deus não quer mais nada com você, ele está com raiva, você esqueceu de você nunca mais pode voltar bem. O diabo é um mentiroso. E não deixe que ele faça com você o que ele fez comigo e te engane por 10, 15, 20 anos de sua vida. Antes que você acorde e perceba que era uma mentira e um engano e que Deus te amou este tempo todo. Ele nunca deixou de te amar, nem um pouco sequer. E só o fato de você estar nos assistindo, ligado no nosso programa pela TV, ou colocou este CD em seu CD player, ou se por acaso você é uma das pessoas que decidiram vir aqui hoje, ou talvez alguém te trouxe, você nem sabia se queria vir mesmo, sabe? Deixe-me dizer algo. Deus está te trazendo uma palavra hoje, que Ele se importa com você. Deus, Ele tem um bom plano para a sua vida. Não importa de onde você vem, a única coisa que importa é para onde você está indo. Vamos lá. Todos nós temos um passado. O diabo nos lembra que temos um passado, mas eu estou aqui para te dizer que você tem um futuro. Todos nós também temos um futuro. E nunca desconte em si mesmo. Quando eu me casei com Dave,
Ele me perguntou se eu queria ir à igreja com ele. É claro que eu estava feliz por isso. Eu queria ir à igreja, eu passei muitos anos depois sendo uma pessoa religiosa. E eu sabia que eu tinha nascido de novo, mas não sabia nada sobre a importância de ter um relacionamento com Deus. Então, quando eu aprendi sobre a fé e sobre como eu podia crer em Deus por coisas, eu estava crendo em Deus por todas as coisas imagináveis. Eu cria por tudo, desde uma casa maior, um casaco de pele, um anel de diamantes, mais isso, mais aquilo, coisas bobas, sabe? As últimas coisas que eu precisava de caráter, precisava de maturidade, precisava crescer em Deus, eu precisava do fruto do Espírito, mas tudo que eu pedia a Deus era um monte de coisas. Foi então que eu aprendi em Romanos 14:17, o reino de Deus não é sobre coisas. Afaste-se das coisas por um tempo. Você nem mesmo gosta de si. Você não sabe quem você é em Cristo? Eu andava por aí achando que Deus estava bravo comigo. Eu tinha um complexo de culpa terrível. Eu carregava o meu saco de culpa para todos os lugares. Eu levava para a igreja, para o supermercado. Eu carregava o tempo todo, deitava com ele, me levantava com ele. Eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Eu não sei se alguém aqui tem um caso tão ruim como o meu, mas estou lhe dizendo, quando comecei a ter um pouco de paz, eu pensei, tem algo errado com isso? Isso não está certo, eu deveria me sentir mal? Eu sei que muito disso veio de eu ter sido abusada sexualmente pelo meu pai na infância, eu sempre pensei que havia algo de errado comigo. E quando você tem esse disco tocando na cabeça, o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, alguém já ouviu isso? O que há de errado comigo, o que há de errado comigo? Então, às vezes, Deus leva alguns anos trabalhando conosco para renovar nossa mente o bastante para entendermos que quando Deus diz, eu fiz de você uma nova criatura em Cristo, que você é uma nova criatura, que todas as coisas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Então, eu passei por uma jornada. Porque eu não tinha nenhuma justiça, me sentia culpada o tempo todo, eu não tinha paz. E qualquer um que estivesse ao meu redor, eu não dava paz para eles também? Quantos sabem que se você não estiver em paz, isto pode afetar as pessoas ao redor, se elas permitirem? O único que não se afetou foi o David, porque ele não me permitiu deixá-lo infeliz. E claro, eu não tinha nenhuma alegria, eu não estava desfrutando minha vida. Então decidi deixar as buscas erradas de lado e realmente começar a ir atrás daquilo que Deus tinha para mim. Foi então que eu comecei a jornada de aprender quem eu era em Cristo. E eu gostaria de poder dizer que eu tive muitas pessoas me ensinando essas coisas, como estou tentando ensinar para você aqui hoje, mas eu tive que cavar por mim mesma, e então eu demorei muito mais do que talvez você precise demorar. Agradeço a Deus pelo que sei agora, e eu te digo, toda vez que você aprende um pouco da verdade, precisa agradecer, porque a verdade é que te liberta. E eu estou tentando compartilhar muitas verdades com você hoje. Eu não estou apenas palestrando, isso não é um exagero. Esta não é uma sessão de torcida do Espírito Santo. Eu não estou apenas tentando te deixar animado e depois te mandar para sua casa. Eu quero que você vá para casa de cabeça erguida, com uma mola nos pés, sem ouvir as mentiras de Satanás e sabendo que você é um precioso filho de Deus. Ele te ama, Deus não está bravo com você, e se eu fosse você, iria para casa, olharia no espelho 10 vezes por dia, apontaria o dedo para mim mesmo e diria, Deus não está bravo com você. Que você faça isso até que se torne uma realidade em sua vida. Veja, a questão é que essas coisas que Deus está nos oferecendo, essas coisas do reino, justiça, paz, alegria, segurança, confiança, ousadia, todas essas maravilhosas coisas são para sua alma. E não importa o que você tenha que pendurar em seu corpo, não importa em que grupo você esteja, o carro que você dirige, se tem o seu nome na porta de um escritório, uma pequena placa com o seu nome em sua mesa, ficamos tão animados com essas coisas bobas. Nós achamos que é tão importante. Mas se estamos miseráveis por dentro, então nada disso faz diferença. Você me entende? Algumas das pessoas mais famosas do mundo são também as mais miseráveis do mundo. É por isso que muitas delas acabam drogadas e ficam dopadas o tempo todo, porque tem tudo o que as pessoas parecem achar que as
fariam felizes e ainda assim não são felizes. Porque você não pode ser feliz se você não tiver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não estou falando daquele tipo de paz que você tem quando tudo está do seu jeito. Eu li a minha lista ontem, eu fiz uma lista em 42 dias de várias coisas que me aconteceram, e em 42 dias eu tive 34 dos chamados testes e tribulações, e eu nem me lembraria deles se eu não os tivesse escrito, sabe? Só os escrevi para colocá-los numa mensagem, e a questão é que porque agora eu tenho esta paz, e eu sei que Deus me ama, e eu sei que Ele vai adiante de mim, e eu sei que Ele pode cuidar de qualquer bagunça por mim, e eu confio em Deus para trabalhar em todas as coisas, uma de cada vez. E se você está esperando para ter paz até que não tenha nenhuma circunstância ruim, vai esperar a vida toda. Eu estou dizendo que você pode ter justiça, você foi justificado com Deus. Eu até vou te dizer que você pode pecar e não se sentir condenado. Todos sabem que faço de tudo para ensinar as pessoas a não pecar, mas em 1 João 2:1 diz algo bonito, lá diz: meus filhinhos, eu escrevo isso para vocês para que não pequem. Tudo na Bíblia está escrito para nos ajudar a não pecar, para que saibamos que podemos vencer o pecado, podemos crescer em novos níveis de santidade e no comportamento melhor o tempo todo. Mas isso é uma jornada, e enquanto eu estiver nesta jornada, eu posso cometer erros. E sabe, não sou tão ruim como eu era, mas não sou tão boa quanto eu gostaria. Amém? Graças a Deus não estou onde eu estava, mas ainda não estou onde eu quero. E gosto de dizer que estou bem a caminho. E o inimigo não gosta disso porque ele quer que você sinta que você nunca vai ficar bem até chegar lá. Amém? Isso não é verdade. Não é. Deus tem um bom plano para a nossa vida. Ele nos ama. Ele sabe de onde nós viemos, sabe para onde estamos indo. E Ele nunca desistirá de nós. Precisamos aprender a confiar em Deus pelas coisas que são as mais importantes, não um monte de coisas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E parar de buscar coisas que não têm a capacidade de nos fazer felizes. E aprender quem somos em Cristo, como ter paz mesmo quando as circunstâncias... Porque quer saber, qualquer que seja a sua circunstância hoje, as chances são de que daqui a uma semana você não as tenha mais, sabe? Ou talvez daqui a um ano, mas pode ter outras. E você diz, isso não é muito encorajador? Bem, é a verdade. E nós podemos ficar acima dessas coisas. Paulo orou para que ele o conhecesse, o poder de sua ressurreição, que o levava bem acima de todas as coisas deste mundo, enquanto ele ainda estava neste corpo. Vamos aprender a andar no Espírito, nos preocupando mais com as coisas espirituais do que naturais. Deixa-me perguntá-lo, você, o que está procurando e gastando a maior parte do seu tempo? Sei que é entre você e Deus. Aqui ninguém precisa saber, mas pergunto, você está crendo em Deus por um marido? Bem, você precisa de outras coisas antes disso. Pode precisar saber quem é em Cristo, porque se você ganhar um marido e você ficar dependendo dele para fazer você se sentir bem valorizada, você ficará brava com ele toda vez que ele não te disser que você é maravilhosa e te elogiar. Vamos lá, tem alguém em casa hoje? E você diz, eu estou crendo em Deus para me dar filhos. Talvez seja melhor você ter um pouco de paz na sua vida primeiro. Porque você não deve querer ter filhos até que entenda sobre a paz. Amém? E é por isso que precisamos aprender a crer em Deus pelas coisas importantes e não sair por aí crendo em Deus por um monte de coisas que virão no seu devido tempo. Todas elas são benefícios do reino que virão em seu tempo. Nós precisamos de justiça. Saiba quem você é em Cristo. É tão importante entender esta frase, em Cristo. Alguns dias atrás eu disse para alguém, enquanto eu estava estudando, eu disse, já ensinei tanto isso e eu tenho ensinado por tantos anos. Isso não é como algo ocasional, sabe? Eu estou nisso o tempo todo. E então, de vez em quando eu estou na estrada, eu fico cansada e eu penso, acho que eu já falei tudo isso antes.
Me pergunto se as pessoas se cansam de ouvir a mesma coisa. Claro que para você não é sempre a mesma coisa, mas o que eu tenho que ter em mente é que há pessoas sentadas aqui hoje e pessoas assistindo pela TV para quem tudo isso é uma novidade. Você nunca ouviu isso em toda a sua vida. Você pode pensar, você só pode estar brincando, Deus não está bravo comigo? Você só pode estar brincando, eu posso ser justificado com Deus, eu posso crer que eu fui justificado com Deus, eu posso ter paz, posso ter alegria, só pode estar brincando. Então eu vou continuar dizendo isso para as pessoas, até que não haja mais pessoas que estejam em cativeiros na terra. Bem, uma boa palavra de segurança essa. Bem, obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, a palavra de Deus é tão poderosa. Quando declaramos a palavra de Deus, é diferente do que apenas palavras comuns, porque ela está cheia da unção de Deus, que significa seu poder e sua presença. E a Bíblia diz que a unção destrói o jugo. E, portanto, eu acredito que além de apenas ouvir uma mensagem, você pode, na verdade, experimentar uma verdadeira ruptura. Talvez de algo que foi dito, e talvez esse seja o momento certo em sua vida e você tenha sido diligente em passar um tempo com Deus e hoje talvez seja o dia em que você receberá a resposta ou a vitória pela qual você tem esperado há tanto tempo. E o que eu quero compartilhar hoje é chamado Encarando Novos Desafios. Eu sinto que alguns de vocês aqui vão receber novas oportunidades. E sabe quando alguém te oferece uma oportunidade de fazer algo que você nunca nem sequer imaginou fazer? Talvez você tenha desanimado a si mesmo achando que você realmente nunca seria capaz de fazer aquilo.
Ou talvez seja algo que você queria fazer, mas, sabe, é um pouco assustador quando você entra em alguma coisa que você não tem nenhuma experiência naquilo. Mas veja que as pessoas que realmente têm sucesso na vida são aquelas que têm coragem para fazer as coisas. E uma coisa que vou dizer, e talvez seja uma das mais importantes, você nunca vai descobrir se você está certo se você tiver medo de estar errado. Amém? E eu acho que muitas pessoas têm tanto medo de errar que vivem estas vidas pequenininhas e chatas, não porque este seja o destino delas, mas porque elas não querem sair do barco. Pedro andou sobre as águas e isso foi incrível. Mas teve que sair do barco. Imagine tomar o primeiro passo para sair do barco. Bem, eu tirei esta mensagem de uma escritura em Josué. Josué 3:2-4. No final de 3 dias, os oficiais passaram pelo acampamento e ordenaram ao povo: assim que vocês virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, então vocês sairão do lugar em que estão e a seguirão. Todos digam: a seguirão. Então a arca tinha liderança e a arca representa a presença de Deus. Então, seguir a arca era equivalente a seguir a liderança do Espírito Santo. E aqui diz: ainda assim deve haver uma distância entre vocês e a arca, cerca de 900 metros. Não se aproximem dela, para que vocês saibam o caminho que vão seguir, porque vocês nunca passaram por este caminho antes. Portanto, acho que alguns de vocês estão para serem requisitados ou terão uma oportunidade de passar por um caminho pelo qual nunca passaram antes. Para alguns de vocês aqui, e não estou tentando profetizar qualquer desgraça, mas poderia ser um desafio ou uma provação que você não esperava. Você já reparou que nem toda tempestade está na previsão do tempo? Às vezes nós dizemos: nossa, não era para chover hoje? Mas está chovendo. E veja, Paulo disse: eu sei como ser pobre e ser abastado, eu sei como ter muito e eu sei como ter pouco. E pelo menos esse não deveria ser o objetivo de todo cristão, ser estável como Paulo? Então você seria o mesmo, tanto em tempos difíceis como em tempos bons. Do contrário, o diabo pode jogar conosco toda a nossa vida porque ele tem acesso às nossas circunstâncias. E se ele pensa que pode nos chatear, eu sempre digo: o diabo nos conhece melhor do que nós mesmos e sempre arma para nos chatear. Ele sabe os botões certos para apertar. Então Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas no meio de vocês. Então eu quero te dizer que eu creio que Deus vai fazer algumas coisas muito, muito lindas, maravilhosas, incríveis nas suas vidas. Mas só eu acreditar não fará acontecer. Você precisa crer. Deus acredita em você e talvez muitas pessoas acreditem em você. Mas você está disposto a acreditar em si mesmo? Através de Cristo, é claro. Mesmo se estivermos fazendo algo que nunca fizemos antes, nós teremos sucesso se seguirmos a liderança do Espírito Santo, como eles seguiram a arca. Seguir o Espírito Santo requer, número 1, discernimento. E discernimento é algo que opera no seu espírito. Não é um conhecimento intelectual. É baseado em um conhecimento sobrenatural que você não consegue nem mesmo explicar. Você apenas não sabe por quê, você não faz ideia, mas você não se sente bem em se envolver com aquela pessoa. Você não encontra razão para isso? Todos acham que ela é ótima? Mas você tem um pequeno, vamos chamar isso de um clique. Bem, nos nossos primeiros anos com o Senhor, nós temos muito hábito de seguir a nossa cabeça e nossos sentimentos, e você pode até começar a ter o discernimento sobre algo, mas você ainda pode afastar isso porque você está acostumado com o jeito velho de se viver.
Sabe, Jesus nos oferece uma nova maneira de viver, mas para ser honesta, isso leva um pouco de tempo, sabe? Às vezes muito tempo. Bem, eu posso ir adiante e dizer, leva toda a nossa vida. Sabe, eu tenho aprendido coisas. Todos os dias tenho feito curso de reciclagem de coisas que já aprendi uma vez, mas eu meio que esqueci. Então é preciso discernimento. Isso é algo pelo qual eu encorajo você a orar todos os dias. Deus, dá-me discernimento. Eu quero poder discernir o certo e o errado. É preciso dar um passo e eu realmente recomendo passos de bebê. E se você der um pequeno passo, então espere para ver se Deus abençoou você, se funcionou. Eu ainda estou vivo, ainda está tudo bem. Então você pode ficar ali por um período de tempo e então vai sentir Deus te chamando de novo. Ou Ele vai te dar uma outra oportunidade, talvez maior do que a que você já teve antes, e então você dá outro passo de bebê. Veja, as pessoas que se metem em problemas são aquelas que mergulham de cabeça quando não... I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Sabem nadar. Então, passos de bebê. Deus não nos dá um cronograma das nossas vidas. Ele nos dá um dia de cada vez e vai nos dizer o que precisamos. E vamos dizer que com Deus é assim, eu preciso de um saber para cada dia. E muitas vezes achamos que precisamos saber, mas Ele acha que não precisamos saber. E tudo o que você precisa fazer é você... De fato, isso foi muito útil para mim, talvez possa ajudá-lo. Eu não tento ouvir de Deus. Eu confio nele para falar comigo. E há uma grande diferença nisto, porque eu conheço a Deus o bastante para saber que se Ele tem algo para me dizer, Ele sabe como se fazer ouvido e eu posso até ignorar algum sentimento que eu tenha, mas então talvez eu ligue um podcast e lá está novamente, então talvez um amigo diz a mesma coisa para mim, então Deus apenas continua falando, até que eu diga, isso é de Deus. Amém? Mas então, passos de bebê também nos requer aprender como seguir a paz e, se der, podemos falar um pouco mais sobre isso. E também requer que a graça esteja presente no que estamos tentando fazer. E então, o Espírito Santo é o Espírito da graça. E isto significa basicamente que se não houver graça no que estamos fazendo, então será frustrante e difícil, e você não só estará fazendo um esforço divino, mas estará pressionando na carne tentando fazer algo acontecer que não estará acontecendo. Isso é chamado de obras da carne. Você tem a graça, mas então o problema ao lado disso são as obras da carne, que é a minha energia tentando fazer o trabalho de Deus. Então você tem que aprender a sentir a graça nas coisas. Aqui está um exemplo prático. Eu tenho feito fisioterapia por muito tempo, foi para as minhas costas e eu fui dirigente fazendo tudo certo e minhas costas estão bem. Então eu tive alguns problemas com os meus pés e fui ao ortopedista e blá, 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 sabe tudo mais. E assim eu fiz alguns tratamentos e então nós finalmente decidimos, faremos fisioterapia para os pés. Então, eu já fazia cerca de 11 exercícios para as costas e agora tenho que fazer mais 10 para os meus pés, sabe? Então, o meu pé melhorou muito, não está 100%, mas melhorou muito. Mas veja, eu comecei a desanimar, sabe? Eu não queria mais fazer. E antes disso, eu estava bem.
Então eu disse à fisioterapeuta, eu acho que eu preciso de uma pausa, eu vou tirar algumas semanas e ver como eu me saio, eu vou fazer os exercícios em casa e prometo que se eu ainda tiver problemas, eu voltarei a vê-la novamente, mas eu sentia que a graça havia acabado e às vezes essa é a maneira de Deus dizer a você que algo terminou. Você não precisa mais fazê-lo, é como uma pessoa disse tentando ser engraçada, mas é verdade. Se o cavalo está morto há 10 anos, é hora de descer dele. Amém? E, portanto, eu não quero ter nada a ver com coisa alguma onde a graça de Deus não está, sabe? Eu poderia te contar uma história atrás da outra, mas eu não tenho tempo para isso. Podemos e devemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque em 1 Samuel 10:6, ouça isso, quando o Espírito do Senhor se apossar de você, você profetizará com eles e será transformada em um novo homem. Então, o que acontece? Quando o Espírito Santo entra em você, você pode fazer coisas que você nunca faria sem ele. Quando o Espírito Santo entrar em você, você vai saber sentir as coisas para as quais você era totalmente alheio. O Espírito Santo pode habilitar você a fazer coisas que serão tão surpreendentes para você e especialmente incrível para todos os outros. Você já reparou que às vezes Deus usa alguns tipos realmente únicos de pessoas? Você reparou que eu coloquei a ênfase onde ela precisava estar? E nós pensamos, Deus, por que você está usando aquela pessoa? Porque assim você saberá que é Deus e não a pessoa. É por isso que Deus usa pessoas simples e comuns. Agora ele usa pessoas que são altamente talentosas e altamente inteligentes e sabe todas essas coisas, mas se você está só no meio do caminho, tudo que precisa... amar a Deus, se você ama a Deus, se você o ama e deseja a sua vontade, Deus pode fazer algo incrível com você. Você não tem que ser incrível para Deus fazer algo incrível com você. E quando você reconhece suas fraquezas e suas falhas, então você sabe que é Deus. E não será tentado a sentir orgulho e começar a levar o crédito de Deus para si. Uma das maiores fraquezas que temos é quando Deus está fazendo algo grande e nós começamos a tomar o crédito por aquilo. Isso não é bom. O Senhor fará maravilhas com vocês. Efésios 3:20. Agora, aquele que pode fazer muito mais abundantemente do que tudo que pedimos ou pensamos, Deus pode fazer extremamente, abundantemente, acima e além do que podemos ousar, esperar, pedir ou pensar. Você pode ser tão ousado quanto você quiser na oração, pedindo coisas que nem tem certeza de que Deus poderia inventar. Porque, honestamente, às vezes você precisa orar por coisas que sua mente diz, troca, sabe? O Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu fui vítima de abuso sexual, mas eu nunca me chamei de vítima. Sabe por quê? Eu sou uma nova criatura em Cristo e, literalmente, aquela menininha que passou por tudo aquilo, morreu com Cristo quando Ele morreu e ressuscitou com Ele quando Ele ressuscitou. Assim é como se fosse alguém que eu conheci há muito tempo atrás. Eu esqueci dela muito mais do que eu me lembro. E Deus agora está usando esta coisa. Veja, Deus pode pegar a sua bagunça e fazer dela um milagre. Minha bagunça se tornou a minha mensagem. Creio que alguns aqui vão mudar para novas áreas. Eu quero que estejam confortáveis. Você só descobrirá que está certo se estiver disposto a errar.
Eu acho isso tão importante, porque às vezes estamos errados. Pelo menos agora é algo que não vamos querer fazer novamente. Muitos querem saber como descobrir qual é a vontade de Deus. Comece a fazer algo. Então você vai descobrir o que te serve, o que funciona para você, o que é bom. Deus não vai te chamar para fazer algo que detesta a vida inteira, sabe? Será algo que você apreciará? E não é realmente difícil descobrir o que Deus quer que você faça, mas a maioria das pessoas não está disposta a sair até que recebam 3 profecias e 2 aparições de anjos e, sabe, todos esses tipos de provas. E Deus não nos dá provas. Ele nos dá um discernimento no espírito. Algumas mudanças que virão no seu caminho você vai querer, e outras serão mudanças que você realmente não vai querer. Algumas serão coisas que Deus quer que você pegue para fazer, e outras serão coisas que Deus quer que você abra a mão dela, sabe? E às vezes abrir mão de algo é mais difícil do que ter que assumir algo novo. 1 João 2,20, versículos 20 e 27. Mas vocês foram ungidos pelo Espírito Santo. E todos têm conhecimento. Mas a unção que vocês receberam dele habita em vocês. Isso significa que vive, permanece e mora em você. Então todos digam, eu sou ungido por Deus. Ei, diga isso todo dia. Em algum momento do dia, faça isso. Isso te ajuda a lembrar ao diabo que você sabe quem você é. Esta unção habita em vocês, e ouça isso. Vocês não precisam que ninguém lhes ensine. Não significa que não precisamos do dom de ensino na igreja ou que não precisamos de professores, não está falando isso. Mas que você não precisa de alguém para te dizer como gerir sua vida. Sabe por quê? Você pode ser guiado pelo Espírito, você mesmo. Sua unção lhes ensinará todas as coisas, e é verdade, não é mentira. E assim como ele lhes ensinou, permaneçam nele. E você diz, bem, eu te ouvi, Joyce, e eu quero acreditar, mas olha, eu tenho tantas fraquezas. Eu tenho lutado com muitas delas desde que eu me tornei um cristão, sabe? Eu não consigo me livrar delas. Isso pode parecer um pouco estranho para você, mas algumas fraquezas, não estou falando de coisas pecaminosas, mas há algumas fraquezas que Deus nunca vai remover completamente da sua vida, porque é isso que te faz humilde. Ah, como é fácil julgar os... The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. os erros dos outros quando achamos que não fazemos nada de errado. Ou que tal essa? Quando algo é super mega fácil para você, mas é realmente muito difícil para outra pessoa. É difícil não pensar qual é o seu problema. Isso é fácil, você não deveria demorar tanto. Não é difícil de entender? É porque esquecemos que nós só somos bons no que somos porque Deus nos habilitou para sermos bons naquilo. Que não devemos julgar nem diminuir os outros que não conseguem fazer o que fazemos, mas agradecer a Deus pelo dom que Ele nos deu. A maioria de vocês, com certeza, conhece a história de Paulo e sua fraqueza. Um mensageiro de Satanás colocou um espinho em sua carne, e nós não sabemos exatamente o que era, mas é suficiente saber que isso incomodava muito. E por 3 vezes ele pediu a Deus para removê-lo. E por 3 vezes Deus disse, apesar de Paulo insistir, Deus disse, eu não vou remover, mas a minha força será aperfeiçoada através da sua fraqueza.
Deus permitiu que aquele espinho na carne permanecesse para impedi-lo de ser excessivamente exaltado por causa da grandeza das revelações que lhe foram feitas. Não tem como ser mais claro do que isso. As pessoas têm argumentado e discutido sobre o espinho de Paulo, e para mim não há argumento. E o que podemos tirar disso? Deus pode trabalhar com nossas fraquezas, às vezes melhor do que através de nossas forças. Mas ele me disse, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso me esforçarei ainda mais. Vou me orgulhar ainda mais das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim. Agora, esta é uma boa declaração. A fraqueza é diferente da impureza. Veja, uma pessoa ímpia é outra história. Mas quando temos uma fraqueza pela qual desprezamos a nós mesmos e só queremos nos livrar dela, aí Deus pode entrar e trabalhar com isso. Em toda a Bíblia se fala sobre a força que podemos ter. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que é a minha força. Efésios 3,16. De acordo com as riquezas de sua glória, Ele pode conceder que você se fortaleça com poder pelo seu espírito no homem interior. Agora, nós queremos e gostaríamos, neste momento, de ter no banco toda a força e capacidade que precisamos para o resto da nossa vida. Porque nós gostamos de saber que tudo já está resolvido. Mas Deus não trabalha assim. Precisamos pegar o exemplo do maná, quando Deus estava sobrenaturalmente alimentando as pessoas no deserto, quando as tirou do Egito, sabe? Não é interessante que Deus os tirou da escravidão para o deserto, no caminho para a terra prometida? E por quê? Nós não aprendemos tanto na montanha como aprendemos no vale. Amém? O Senhor disse a Moisés, eis que farei descer o pão do céu para vocês, e as pessoas sairão e receberão uma porção para cada dia, todos os dias, para que eu possa testá-las, para ver se irão andar nos meus mandamentos ou não. Deus deu muito e era possível que eles pegassem mais, mas Ele queria ver se eles seriam obedientes e ficariam felizes em confiar nele um dia de cada vez. Olhar demais para o futuro nos abre a porta para o medo. Porque assim que você começa a olhar para as coisas que você ainda não conhece, você olha para lá e não há nada lá. Mas se confiarmos em Deus um dia de cada vez, o pão de cada dia nos dai hoje. Amém? Nós somos sérios quando oramos isso? Dê-me o que eu preciso hoje, Senhor, e eu confio que você vai me dar o que eu preciso para amanhã. Aqui uma história que ilustra isso. Certa vez, um velho santo e um novo crente estavam na prisão aguardando a execução. No dia seguinte, eles seriam queimados numa estaca. Quando o homem mais jovem riscou um fósforo para acender uma vela, queimou seu dedo e, gritando de dor, ele começou a chorar, dizendo assim: se dói tanto queimar o meu dedo, como eu vou conseguir ficar de pé para ser queimado naquela estaca amanhã? E o velho santo, cheio de sabedoria, e experiência com Deus, respondeu: filho, Deus não pediu que você queimasse o seu dedo, mas Ele está pedindo que você morra para a sua glória. Amanhã, quando for a hora de você encarar o fogo, sua graça estará lá para te ver passar pelo teste. Veja, ele queria saber na noite anterior se ficaria tudo bem no dia seguinte.
Mas Deus queria que ele acreditasse que Deus realmente nunca nos abandona. Ele pode nem sempre fazer o que queremos, mas ele sempre fará a melhor coisa para nós. Sabe, é preciso dar um passo. E eu estarei fechando com este pensamento. Sabe, Pedro teve que sair do barco, Moisés teve que levantar o seu cajado antes do mar se abrir. Quão bobo ele deve ter se sentido! Porque com certeza ele pensou, bem, se eu fizer isso na frente de todo mundo e nada acontecer? Não é assim que nós pensamos? Noé teve que construir a arca e nunca havia chovido. Ninguém sabia o que era chuva. Então, que tipo de louco eles acharam que ele era? Eu estou construindo este barco porque Deus me mandou, porque nós vamos ter um dilúvio. E o que é um dilúvio? É mais chuva do que a terra pode suportar? Bem, o que é chuva? E claro, para eles não era louco. Os sacerdotes que carregavam a arca tiveram que colocar o pé no Jordão antes das águas se abrirem. Literalmente, alguns de vocês precisam colocar seus pés em algo. E alguns de vocês talvez precisem trazer o pé de volta porque vocês estão em alguma coisa em que não precisam estar.